Data Show que puder nos ajude a lermos uma palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu quero, junto com você, mergulhar nesse texto, compartilhar com você esse texto, para que possamos compreender um pouco mais de tudo que o Senhor, inclusive através dos louvores aqui, está falando para nós. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, amém? Isso tem que ser uma predisposição sua, isso tem que convergir com tua fé. Você precisa querer sair daqui diferente de como você entrou, e isso é uma área que eu não tenho condições de interferir, mas você, com o seu coração quebrantado nessa noite, pode sair de forma totalmente transformada, porque um dia foi assim na minha vida. Um dia eu entrei num culto de um jeito, e saí desse culto diferente de como eu entrei. E isso foi transformando a minha vida, como até hoje eu continuo sendo transformado e aperfeiçoado até alcançar a estatura de varão perfeito, que é aquilo que cada um de nós gostaríamos de alcançar e alcançaremos em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não identificou na sua Bíblia ainda, 1 Pedro, capítulo de número 2, a gente tem aqui a disponibilidade para você ler conosco, através do Data Show também. Antes de eu começar a fazer a leitura, quem está nos visitando aqui hoje? Seja pela primeira vez. Tem alguém nos visitando hoje? Pela primeira vez? Tem um irmão lá atrás? Quem mais está nos visitando hoje? Tem? Eu gostaria que a igreja saudasse com alegria e glorificasse a Deus pela vida do nosso irmão. Isso. Isso. Fabrício, você que está do lado, cumprimenta ele em nome da nossa igreja. Seja bem-vindo. Você é bem-vindo aqui nesse lugar. Diz assim a palavra do nosso Deus: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, ao leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quero que a gente vá lá para o verso do capítulo 2, verso 19. Leia comigo, mesmo capítulo de número 2, verso 19 em diante. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofrais, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo aos nossos pecados para sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas ovelhas. Pai, nós louvamos e te agradecemos por tua palavra, na plena dependência do teu ministrar pelo teu Espírito Santo, o teu falar, o teu operar, o teu agir e realizar, somos totalmente dependentes. Nos reunimos neste lugar que não é outro senão casa de oração. Nos reunimos, mas nos unimos em um só propósito. E te pedimos que o Senhor venha ministrar de uma forma abundante, extraordinária, salvífica, curativa, libertadora e edificante nessa noite. Faz, realiza, opera, revela-te a nós, Deus, molda, mostra e faz com que nós possamos sair daqui de uma forma totalmente diferente daquela a qual nós entramos. É de grato coração que aqui estamos na tua presença, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você o que tenho buscado estudar, o que tenho buscado compreender, entender,
para que a gente possa compartilhar desse texto. Esse texto ele é uma continuidade das atitudes apostólicas de Pedro, que não começa nessas duas epístolas, mas que é tratada já a respeito na igreja apostólica de Atos, quando o ministério de Pedro, um homem que tem a sua relevância expressamente demonstrada através das Escrituras Sagradas. Falamos, como eu disse já no domingo passado, a respeito do apóstolo Paulo, um homem que tem singular expressão no Novo Testamento. Mas não somente Paulo, porque Pedro é alguém notoriamente utilizado de uma forma muito abundante nos primeiros 30 anos da igreja apostólica de Atos, narrada por Lucas. Nós vamos ver que de extrema relevância foi o ministério de Pedro. E curiosamente nós observamos que a Bíblia chama Pedro e João de iletrados. Não eram os doutos da época, não era como Paulo, que no seu pedigree, ele mesmo relata, fariseu, ou seja, um doutor da lei. Pedro não. Pedro tinha no seu histórico um pescador de peixe, um homem de intelecto simples. A Bíblia não faz nenhuma menção de que Pedro era um letrado que se diferenciava na sua época. Pelo contrário, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e potencializa através das nossas características o ministério que Ele nos confia. Explico isso para você. A Bíblia diz que Pedro era um pescador de peixe, e Jesus faz uma promessa e diz que ele seria um pescador de almas. E quando ele abre a sua boca, depois de ter recebido o Espírito Santo, ele pesca de uma vez de rede, ele não pesca de vara. Ele pesca 3.000 almas com o poder do Evangelho, através do Espírito Santo, revestido como ele disse, e por meio de oração ele clamava que ele pudesse pregar com ousadia e com autoridade, para que a mão do Senhor continuasse a fazer as suas maravilhas. Isso é uma oração de Pedro. Você pega ali o capítulo de número 3 e 4, você vai ver Pedro orando dessa maneira. E ousadamente, a Bíblia diz que depois deles terem orado, novamente o Espírito vem, o Espírito Santo, e faz algo extraordinário na vida daqueles homens. Não foi diferente. E hoje, homens e mulheres cheios do Espírito Santo continuam a ser relevantes. Cadê os homens e mulheres que buscam cada dia ser cheios do Espírito Santo? Você pode ter certeza que a tua relevância, ela virá. O que nós precisamos entender é que para que nós venhamos a ser relevantes, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É muita gente querendo fazer muita coisa, muita gente querendo aparecer, só que a gente precisa entender que o que faz a obra do Senhor relevante é o Espírito Santo, irmão. É muita gente cheio de técnica, cheio de marketing pessoal, cheio de business no negócio, achando que isso funciona com a igreja. No senso organizacional da igreja, estrutural, administrativo, você precisa adquirir realmente conhecimento para isso. Mas se você acha que está na força do teu braço tudo isso que nós estamos vivendo, é por isso que nós estamos vivendo muita criatividade, mas pouca presença do Espírito Santo. É por isso. Não adianta a gente achar que é de balinha, é de um monte de coisa que se faz hoje. Que é daí que vem o crescimento da igreja. A Bíblia diz que quem acrescenta na igreja é o Espírito Santo. E o Senhor acrescentava. Lógico que se nós pudermos fazer o nosso melhor, você quer ver o que faz diferença? E eu sempre falo isso com as pessoas, nada contra se um dia estiver aqui na porta da igreja, também nada contra. Porque a melhor placa que existe para você receber alguém na porta da igreja é o amor. Não adianta a gente botar, você é muito bem-vindo, você é das galáxias, nós estamos esperando por você, aquela coisa toda, mas no dia a dia, aquelas pessoas que seguram a placa, não é uma placa. Não adianta. Não adianta você chegar na porta da igreja e você não ter um amor verdadeiro. A Bíblia diz amor sincero, sem cera. Isso faz e atrai pessoas para perto de você. Isso atrai pessoas aonde você está, seja no trabalho, seja na sua vizinhança. O amor sincero é atraente, irmãos. O amor sincero é atraente. As pessoas se sentem atraídas, porque quem aqui não gosta de ser amado? Agora eu pergunto para você, quem aqui gosta de ser usado? Então não use a igreja, não use o Senhor, não use a Deus, porque Ele também não gosta de ser usado, e tampouco nos permite isso. O Senhor gosta de ser amado, porque Ele nos amou primeiro.
Aí a Bíblia traz para nós um entendimento da continuidade do que Pedro disse, quando ele vai exortar os fariseus, dos quais os fariseus falam com ele no capítulo de número 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, querendo saber quem foi e em nome de quem que ele havia feito aquela maravilha na vida daquele aleijado que estava ali na Porta Formosa. E ele vai explicar para eles, exortando eles a respeito disso, a respeito de que a pedra angular, a pedra de esquina, que eles rejeitaram, este é o Filho de Deus, e por ele os milagres aconteciam. Só que nós, na nossa cultura, nós não conseguimos entender isso muito bem. Mas aqui aqueles que lidam com obra conseguem ter uma compreensão muito mais profunda do que eu estou falando. E eu até joguei, está lá em cima, Luline, já a imagem? Coloca para mim o arco, por favor, para a gente poder pregar e você conseguir compreender o que eu estou falando para você hoje e você entender de que obra nós fazemos parte. Coloca para mim o arco aqui para a gente poder pelo menos ilustrar. Depois você bota a pedra de esquina. Isso. Olha essa imagem, eu procurei a mais simples para a gente poder fazer uma compreensão. Isso aqui se chama arco romano. Quem aqui estudou arquitetura, acredita ali que meu amigo que estuda a área entende muito bem o que é isso. Isso aqui é admirado até hoje. Isso é uma obra que tem mais de 2 milênios, mais de 2.000 anos. Nas construções gregas, principalmente, romanas, em que nós vemos esses arcos de estruturas gigantescas, a gente consegue entender isso conforme o que Pedro estava falando, porque as pessoas têm uma dificuldade de compreender isso aqui. Isso aqui se chama, como está escrito, pedra angular. Depois nós vamos falar de pedra de esquina e sua singular importância. E eu vou ler o texto junto com você para a gente entender. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por isso também, na Escritura contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. A quem nele crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra de esquina, ou pedra angular. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Amados, peço-vos, como os peregrinos e forasteiros, que vos abstinhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tenha o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer os governantes, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvar, ou para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e homens ou humanos, mas também para com os maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecimentos injustamente. Porque que glória será essa,
se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Aí eu coloco aqui para você dar uma olhada nesse arco, e vou procurar explicar para você de forma muito sucinta. A construção dos arcos, e digo para você, de muitas estruturas que você vai ver e viu nos livros, está embasado nesse tipo de estrutura, de arquitetura, de engenharia. Todas essas pedras são colocadas, mas elas só ficam estruturadas e de pé, se essa pedra talhada em forma de V, acompanhada de outras duas que seguem a sua formação, estiver colocada e de maneira correta essa pedra esteja fazendo esse ângulo. Por isso ela é chamada de pedra angular, porque ela faz um ângulo central no meio de dois pilares, que sem ela autoimplodem, caem, não ficam de pé e não são estruturadas. Você está entendendo o que Cristo foi chamado? Porque Pedro está exortando os fariseus dizendo, ó, essa pedra vocês rejeitaram. Sabe quando essa pedra é rejeitada? Quando ela possui imperfeição. E qual foi a imperfeição de Cristo para que eles pudessem compreender o motivo de sua rejeição? Sendo um homem reto, um homem justo, um homem verdadeiro, bondoso, tudo tentado, mas em nada pecou. Por que vocês rejeitaram essa pedra? É essa pedra que continua fazendo milagres. É essa pedra que liberta cativo, que cura os enfermos, que transforma a vida, inclusive, do abatido, põe ele de pé. E que faz com que pessoas que às vezes perdem a sua aliança, seja restaurado com o noivo, o seu noivado. Aí a gente olha essa estrutura, e a única forma que tem dessa estrutura cair, é quando as duas pedras em paralelo à pedra angular, fazem pressão tamanha, que elas implodem essa pedra central. Os arcos de ponte, que são feitos com esse tipo de estrutura, suportam pesos extraordinários. Isso aonde está a pressão existente, em que as duas estruturas fazem, é na pedra angular. Por que eu quero ministrar isso para você? Quem tem sido a pedra angular na tua vida? Por que tantas pessoas têm sucumbido quando elas sofrem as pressões internas e as pressões externas? Por falta de pedra angular. Por falta de Cristo ser o cabeça. Olha a posição que ela ocupa. Chamado eixo A. Aí nós temos o B e o C, que fazem pressões opostas ao eixo A, que é exatamente, eita Jesus, a pedra angular. Sabe por que a gente às vezes não suporta? Porque a gente está ocupando o lugar errado. A gente quer estar onde a gente não foi chamado para estar. Toda a estrutura existente, essa igreja e tudo que você vê, ou ele tem uma pedra de esquina, ou ele tem uma coluna, ou ele tem uma pedra angular. E todas são vitais para o processo de toda a construção. É o sustentáculo. É aquilo que é feito que suporta as pressões. Lembra, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí quando a gente olha uma estrutura como essa, que parece simples, pode colocar a pedra de esquina, que a gente vai ver o mesmo entendimento aqui, e é interessante quando você vê essa formação de pedra de esquina. Existem as pedras de esquina de base, como por exemplo nas construções das pirâmides egípcias. É diferente dessa estrutura que eu vou mostrar para você aqui. Aqui é a pedra angular e aqui tem a pedra de esquina. Ó. Ela te parece similar a alguma coisa? Parece que é uma cruz de 180 graus dobrada em 90, né? A mesma estrutura suporta as pressões dos dois lados. Quando a gente fala, Deus, eu quero receber o teu azeite, quero ser cheio do teu Espírito Santo, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que as pressões aumentam. Você já viu uma roda de azeite? Alguma vez estudando, enfim, como funciona a roda de azeite? O fruto da oliveira ele é colhido, a azeitona, e ela é levada para a prensa de azeite. Na prensa de azeite ela é circular. Suas bordas elas têm elevações para que um eixo, que outrora era puxado inclusive por homens fortes ou por animais,
de forma circular é colocado ali a azeitona. E existem algumas saídas que fazem com que esse sumo, extraído da pressão externa de uma grande pedra que gira em cima dessa azeitona que é posta, possa dessa estrutura romper-se e formar o que vai se transformar em azeite. E aí eu pergunto para você, está conseguindo entender que se nós não tivermos Cristo na nossa vida, a gente não suporta? Por quê? Para que a azeitona se transforme em azeite, ela é prensada de forma externa e mais o caroço que faz a pressão interna. E aí o que estoura na azeitona? A estrutura chamada carne da azeitona. E é disso que você vai fazer o azeite. Então deixa eu explicar para você. Para você ter transformação na sua vida, você precisa suportar as pressões e não rejeitar as pressões. Porque você viu que alegra o coração de Deus. Deus não é narcisista, irmão. O que é isso? Deus não se alegra com teu sofrimento. Deus se alegra que em você, em momentos de sofrimento, não rejeite. Porque o que é mais fácil fazer? É mais fácil em momento de prova, de provações, a gente desistir do que a gente avançar. Você entende por que muita gente desiste facilmente das coisas? De casamento, de emprego, de amizade, de tudo, ministério. Porque sempre vai ser mais fácil você desistir das coisas do que suportar as pressões. Só que Cristo, quando se coloca como pedra angular, mostra para mim e para você que nós precisamos crescer, que nós precisamos nos desenvolver e entender uma coisa: a gente precisa aprender a confiar, porque Ele mantém tudo de pé, irmão. Para que essa estrutura caia, nós temos que implodir, nós temos que destruir através das pressões a pedra angular. E se a gente arrancar essa pedra angular, se a gente arrancar a estrutura da pedra de esquina, isso tudo vai por terra. Então entende por que às vezes a gente se sente como implodindo? É porque a pedra angular não está no lugar certo. É porque a gente colocou muita coisa no lugar que só Cristo deveria estar. A gente coloca o ativismo, a gente coloca outras responsabilidades, trabalho, relacionamentos, dinheiro. A gente coloca tudo isso e acha que isso vai nos sustentar de pé, irmão. E a gente não aguenta as pressões. E a gente vê a nossa vida ruir muito facilmente. Por quê? Porque se as pressões viessem sobre nós e a pedra angular estivesse no lugar certo, nós venceríamos. E o engraçado é que a pedra angular, ela tem um formato, não sei se você observou, ela tem um formato em V. E eu queria dizer para você que esse V é o V da tua vitória. É quando Deus está encaixado exatamente onde precisa estar. É quando a gente para de rejeitar a pedra angular. É quando a gente aceita tantas outras coisas, mas quem deveria estar no centro da nossa vida passa a estar no lugar certo. E no cristianismo é isso que a gente precisa entender. Sabe por que você vive tantos conflitos emocionais? Sabe por que tem tanta gente que sai de um casamento, vai para outro, vai para outro, vai para outro e acha que o mundo está errado? Sabe por que tem tanta gente colocando e depositando no outro a sua vida, a sua felicidade? É porque não entende, irmão, que esse vazio existencial dentro do ser humano é o espaço certinho da pedra angular. Quando ele toma esse espaço, esse arco fica pronto e te leva de um lado para o outro. É por isso que a gente precisa, na verdade, entender que os mistérios do texto sagrado é muito mais profundo. Porque quando você olha para o texto, você passa direto, não consegue entender. Por que Pedro está falando isso para esses caras? Essa é a pedra angular, a pedra de esquina que vocês rejeitaram. Porque você pensa que isso está só no Novo Testamento? Não, vai lá no Salmo de número 118, verso 22, se eu não me equivoco, e vê o que o texto já dizia profeticamente a respeito de Jesus Cristo. Já estava anunciado que os homens rejeitariam a pedra angular, a pedra de esquina. Está aí, bota para mim, Salmo 118, 22. Já estava anunciado, irmão. Deixa eu só explicar para você por quê. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de rejeitar o próprio Senhor Jesus. A gente tem uma facilidade muito grande de fazer isso. É só bater o aperto. É só as pressões aumentarem na nossa vida que a gente, primeira coisa que faz, é mover a pedra angular. E o texto já dizia isso para nós. Se eu não equivoquei, disse o certo. Olha lá. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. O Salmo 118 já falava de Cristo.
já anunciava que o que seria feito com Cristo seria exatamente isso. E nós passamos a ter uma facilidade muito grande de romper as nossas alianças. Por isso que eu disse para você que Deus não traz nada em vão, tudo de Deus tem um propósito. Porque alguém hoje está sem a aliança que deveria estar no dedo. Porque alguém hoje deixou de estar na condição da noiva. Porque alguém hoje tirou do seu dedo o metal nobre, circular, que não tem fim, que demonstra de forma externa a aliança que já existe internamente. E é por isso que isso veio parar aqui. É por isso que nós viemos parar aqui. Porque eu preciso dizer para você, vai aumentar a pressão, irmão. E você sabe o que vai fazer? Vai qualificar a igreja. Quando começou o Covid, uma das palavras que eu declarei aqui foi de que realmente agora a gente vai ter a peneira da fé. A gente vai ver quem tem fé e quem não tem fé. E ela veio e já matou 670 mil pessoas só no Brasil. E nesse momento de perda, muita gente abandonou Jesus. Por quê? Porque só está acostumado com ganho. Muita gente nesse momento perdeu o emprego, perdeu a empresa, e sabe o que fizeram? Abandonaram a pedra angular. E a estrutura toda vai ruir, irmão. Porque essa pedra, Jesus de Nazaré, é que faz a diferença na vida de quem serve a Ele. E por isso que Israel, quando falou aqui, isso é fato e verdade. Talvez você chegou aqui e não está vendo a vida encaixar. Sem a pedra angular você não consegue botar isso de pé, irmão. Não adianta você tentar fazer remendo. Só a pedra angular mantém essa estrutura de pé. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Entende por que é importante você, crente, entender que no mundo você vai ter aflições e que a Bíblia diz que as tuas aflições, não há aflição que te faz sofrer, que você simplesmente acha que Deus está te colocando para te fazer sofrer. Não, é porque a gente louva muitas das vezes que cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E aí quando as pressões aumentam, a gente pede para sair 01, ou continua. E muita gente pede para sair, no momento que deveria permanecer. Porque quando a gente entende que o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo é pressão, é tiro, pancada e bomba, a gente sabe o que a gente vai viver. Eu sempre costumo dizer nos cursos de maturidades aqui que nós temos ministrado na igreja, nessa terça-feira vamos dar continuidade, é que quem não quer tiro, pancada e bomba, está no lugar errado. Porque se você quer facilidade folclore, compra uma sapatilha, compra uma roupa e vai dançar balé, irmão. Porque o Evangelho, por mais que isso possa parecer que te ofende, é uma realidade. Que te pregaram para você uma facilidade, pregaram para você que a porta é larga, isso tudo é mentira. Não acredita nisso não. Isso é um falso Evangelho. No mundo tereis aflições. A pauta da conversão é a renúncia. E o que a gente precisa entender é que o verdadeiro Evangelho é cristocêntrico. É Cristo no centro da estrutura. Quando você bota Cristo no centro, você acorda pela manhã e pede para Ele te moldar, pede para Ele te transformar, pede para Ele te limpar, pede para Ele te mostrar, pede para Ele te revestir, pede para Ele te perdoar. Porque você não quer perder aquilo que te mantém de pé, que é a pedra angular, a pedra de esquina. Você pode perder o que for, irmão, você só não pode perder Jesus na sua vida, porque Ele é o único que pode te salvar. Em nenhum outro há salvação, senão em Jesus de Nazaré. Só que há algo muito interessante que o Senhor nos chama. Pedras vivas. Pedra é fragmento de rocha. Façamos o homem. Somos pedras vivas, fragmentos da rocha. Deixa eu dizer isso de novo para você, não é para mexer com o seu emocional, não. Somos pedras vivas, fragmento da rocha. Quem é a rocha eterna? Quer construir bem? Não é na areia, é na rocha. Tudo mostra para a gente que nós precisamos estar mais do que reunidos. Nós precisamos estar unidos num propósito. Cristo em nós. Isso não é fácil não, irmão. Principalmente porque a gente tem que renunciar ao que a carne está pedindo.
Hã? Você já viu quando você está de jejum, Daniel? Numa época barata igual está carne, o cara vai e te oferece a picanha, quer uma picanha? Fala, Jesus, sonhei com esse tempo, ele aconteceu na hora errada. Não, pastor, estou fazendo jejum. É mesmo? Que hora? Tomo café às 8 e jejuo até meio-dia. Agora eu estou fazendo jejum da tarde para a noite. É mesmo? Eu tomo um cafezinho às 17, só almoço às 22. Janta às 22. Poxa, maravilha. Quanto sacrifício. Para aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ser pedras vivas. Nação eleita, povo santo. Escolhido, separado, remido, lavado. E que em breve Ele vem buscar a gente. E que quando a gente consegue entender isso, sabe o que o Senhor quer fazer hoje com esse vazio existencial? Tirar esse monte de trapo que você botou aí dentro, que até hoje, infelizmente, só tem te feito sofrer, porque a posição da pedra angular é insubstituível. Quando você entende disso, está na hora de eu parar de ficar colocando. Já viu quando tenta fazer remendo? O tio quebra-galho? Puxadinho. Brasileiro é expert em fazer puxadinho, irmão. Fazer remendo, gambiarra. E o pior de tudo é quando ele vê que a gambiarra funciona, ele nunca mais troca a peça. Você já viu isso? Graças a Deus aqui não tem homem que é assim não. Você levanta o capu, é tanto arame que tu não... Rapaz, e agora para piorar inventaram uma tal de uma fita de nylon, meu irmão. Aquilo parece que veio de Deus para o homem que gosta de gambiarra. Aonde tem um negócio para ele puxa. Igual essas que a gente bota em cima aí. Tudo ele joga na gambiarra, irmão. E ele faz isso com a vida espiritual dele. Crente cheio de arame, todo pendurado na gambiarra. Por quê? Porque ele tenta forçar aquilo que precisa ser trocado para reaproveitado. Está na hora da gente entender isso, irmão. Se você já entendeu, louva a Deus pela tua vida. Mas se você não entendeu, entenda hoje. Coloca a pedra angular no lugar e a estrutura fica de pé. E quem é essa estrutura? Eu e você. O Senhor está colocando hoje gente caída de pé, irmão. Deus está colocando gente caída hoje de pé. Porque se a pedra angular estiver no lugar que só ela pode estar, a estrutura fica de pé. A gente às vezes é igual criança irritante, quando a gente não consegue fazer o negócio, fica nervoso, já viu? Está montando. Quem não tem paciência então com quebra-cabeça, irmão? Misericórdia. Só que a gente precisa entender exatamente isso. Está na hora de você colocar Cristo no centro da tua vida. E a mensagem do Evangelho precisa ser cristocêntrica para você. Ótima palavra motivacional. Poxa, show de bola, só não vai ser salvífica, tá, irmão? Porque antes de você pensar ser motivado, você precisa ser salvo. E tem muita gente que está buscando hoje palavra que te motive, que te leve, só não leva você para o céu. Você arrebenta, você se torna o cara. É muita gente agora estudando PNL, programação neurolinguística. É muita gente estudando tudo isso para aprender a manipular, manusear. Legal, respeito às ciências, só que eu quero dizer uma coisa para você. Crente, bota uma coisa na sua cabeça, você precisa ser salvo. O maior êxito cristão é a salvação. A sua maior vitória não é a sua cura, é a sua salvação. A sua maior vitória jamais será as suas conquistas, mas é a sua salvação. E o que o Senhor quer? Transformar o quê? O teu caráter. Ele quer moldar e transformar quem você é, para que as pessoas possam ver Cristo em mim e Cristo em você. Toda vez agora que você vê um arco de pedra, você vai olhar e vai dizer, só está de pé porque a pedra angular está ali. Ó. Sabe por que eu estou de pé aqui, irmão? Pedra angular. Tira, já era. É Ele que me faz suportar as pressões. Por quê? Você acha que as pressões estão sobre mim? Tudo sobre Ele. Aonde você tem que lançar a tua ansiedade? Nessa lá na pedra angular. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós, irmão.
Os nossos anseios e expectativas precisam estar nele. É ele, por ele, para ele. E aí ele olha para nós e diz: o que agrada a Deus é quando você passa pelas suas adversidades e não o nega, mas confia e entrega. A ação de fé, o ato de fé, nós precisamos começar a entender isso, irmão. Não é pelo que você vê, é pelo que você crê. E aí você passa a ver porque você creu. Há passagens maravilhosas na Bíblia que mostra para nós que cenários de caos são cenários de oportunidade. A igreja em todo cenário de caos cresceu. Em toda a história da igreja, os cenários de caos traziam crescimento para a igreja. A dor, o sofrimento, a fome sempre aproximou pessoas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque elas dão um stop na vida, elas param e se dão uma oportunidade, ouvir o Espírito Santo de Deus falar. A gente sentou aqui hoje, mas tem algo muito grande para ser realizado na sua vida. O equilíbrio que você não tinha, a partir de hoje, se a pedra angular for posta no lugar certo, você vai ver que você vai ficar de pé. Algo extraordinário está para acontecer na tua vida. Você só precisa permitir que a pedra angular esteja no lugar. Coloca lá a pedra angular. E você vai começar a ver como que você vai se tornar resistente. Você vai ver como que as pressões da vida não vão te jogar mais dentro de um quarto escuro, um leito e na depressão. Porque você sabe em quem você tem crido. Porque eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia fala exatamente sobre isso. E para a gente caminhar para o término, há uma coisa muito interessante que as pessoas precisam entender: o currículo de formação cristã. Existem matérias irrevogáveis. Quais? A Bíblia vai mostrar para você. Você viu aqui? Injustiça, calúnia, difamação, abandono. Irmão, não tem jeito, não tem para onde você correr. Você pode até tentar organizar a grade. Você ingressa na faculdade, tem faculdade que diz assim para você: pega aí, ajusta a sua grade. E quem não gosta de exata, empurra tudo para o final. Quem não gosta de humanas, empurra tudo para o final. Não tem problema, irmão. Você só não pode esquecer que para se formar tem que passar por ela. Não tem choro. Aonde você vai fazer, tranquilo, mas você vai ter que fazer. E aí a gente olha, e quando a gente não é aprovado, o que a gente tem que fazer? De novo. Entende por que você vira e mexe e está em cima da mesma matéria? Por quê? Porque o que Paulo vai falar a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. No reino de Deus não tem aprovação automática não, irmão. Não fez, mas sabe como é que é? Empurra para frente para ver que vai dar, não é assim não. E aí a gente começa a viver os ciclos novamente, para que a gente possa ser aprovado naquilo que um dia a gente foi reprovado. Alguém toca nas tuas feridas, e a forma que você reage mostra se você aprendeu ou não. Eu rodo minha baiana, não aprendeu, vai passar de novo. Aí tu fala: rapaz. Aí vem outra prova igual aquela. Aí o sujeito sanguíneo roda a baiana de novo. Pronto. Rapaz, tem mais de uns 10 anos que eu vivo nessa prova. Claro, irmão, o Senhor te dá toda a instrução necessária, e quando você passa pela prova, você reprova. Na minha época era toma bomba, se lasca, volta tudo de novo. E sabe o que era interessante? É que na minha época estudantil era uma matéria fazia você fazer tudo de novo. Mas rapaz, eu fui bem em português, fui bem em geografia, história, ciência. Não interessa, irmão, bombom em matemática faz tudo de novo. Aí tu tinha que fazer um ano inteiro de novo. Aí depois veio a tal de pendência e tal, que o cara fazia só a matéria que não foi reprovado. Porque o mundo está querendo facilitar os negócios para você, não é isso? Deus quer nos preparar para subir, o povo está orando, quer dizer, ele está dizendo: faz o céu descer, porque vai ser mais fácil, a gente não faz nem esforço, né, irmão? Ao invés de Deus nos preparar para subir, a gente está até louvando, dizendo: não, faz o céu descer, faz o céu descer. Ei, crente, Deus quer te preparar para tu subir, irmão.
Deus quer te preparar para você ir morar com Ele no céu. Ei, se liga, Deus está querendo te transformar, enquanto o mundo quer te deformar. Deus está querendo que você entenda que Ele é o centro da tua vida, é o sustentáculo, é a coluna, é a base, é a estrutura que você precisa. Não é este homem, não é esta mulher, não é filho ou não ter ou ter filho, não é o teu êxito profissional. Tudo isso pode satisfazer muito bem os teus desejos. Você só precisa entender que a proposta do Evangelho é te salvar. E aí você se vê realmente alicerçado em Cristo, autor e consumador da minha, da sua e da nossa fé. Aí a gente passa para a matéria da fé de novo. E cantando: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tem alguém prova aí? Se identifica aí. Quem está passando um momento de prova? De luta. Isso. Aleluia. Quando você estiver bem também, avisa a gente para a gente comer esse churrasco junto, tá, irmão? E tem crente que só levanta a mão na hora da prova. Você fala: meu irmão, quem está bem aí? Quem está fazendo festa, churrasco, está ganhando bem, pode compartilhar comigo. Porque prova é fácil de compartilhar. Difícil é compartilhar abundância. Alegreis com os que se alegram, tá, irmão? Chorai com os que choram. No momento do choro, todo mundo chama. Mas eu queria que você entendesse isso. A prova não é por quê. A prova é para quê? Para te levar para o outro nível. Porque o que você vai ver a partir desse outro degrau que você vai chegar em nome de Jesus, vai te revelar o que o degrau de baixo não te revelou. Eu estava aqui hoje pela manhã conversando exatamente com o irmão. Aleluia. Sabe quando às vezes você ora e fala assim: eu sei que as mulheres daqui não gostam disso. Queria trocar meu guarda-roupa todinho. Estou precisando de um chapatozinho da Chutes, de Santa Lola. Agora vem o inverno, né? Uns escarpão bonito, umas botas. Aqui não tem mulher que queira fazer isso. Aí você olha para o teu bolso e fala assim: rapaz, não dá para trocar nem a fechadura do guarda-roupa. Quem dirá trocar o guarda-roupa todinho? Mas Deus sonda os desejos do seu coração. Criança, quando está crescendo, irmão, parece que de um mês para o outro. Gleides não sabe o que é isso ainda não, né, Gleides? Rapaz, você compra roupa no mês, se a esposa demorar no mês seguinte, já tem que dar para os outros. Já foi, já cresceu, já passou. E a gente tem filho adolescente, a gente sabe como é que é, irmão. Depois que a gente estagna na altura, já era. A gente só perde roupa pelas laterais. Para cima você não perde roupa, né? É verdade. Não entendi porque que você olhou para Jael, não. Isso não se faz não, Marcelo. Só porque Jael está emagrecendo, ele olhou ali e falou: pô, vai perder as roupas e tal. Aí você, como pai, vai orar. Fala: Deus, o Senhor conhece o meu coração, conhece os meus desejos. Eu gosto de pregar e colocar os meus testemunhos, os testemunhos da minha família. Deus tem feito na minha casa coisas extraordinárias. Eu sei que Ele tem feito na tua. A gente só compartilha para edificar a tua fé. Eu me lembro um dia, com o irmão em Cristo aqui da nossa igreja, um dia falou que, mediante um ocorrido triste, o guarda-roupa dele foi todo mudado. Foi todo alterado. Ele ganhou roupa que ele tinha até para compartilhar com os outros. Tênis até para compartilhar com os outros. Por quê? Porque o guarda-roupa dele foi todo trocado. Financeiramente você não tinha como, mas Deus envia a provisão. Então deixa eu só falar para você uma coisa. Às vezes está com vontade de comer carne, Deus manda o corvo, irmão. E Ele traz a carne no bico para você. Aí você ora como pai e fala: Jesus, Senhor. Aí eu estou deitado hoje, estou sentado no sofá, tirando aquela madorna ali depois do almoço. Aí estou escutando as duas. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Será que é aquela propaganda Globeleza? Um negócio estranho e tal. Aí eu abro o olho, rapaz, está do meu lado assim, ó.
maçaroca, 2 sacolas de roupa. E o número que você precisa? Que Deus manda o corvo. Porque a pedra de esquina se encarrega de fazer o papel dela. Crede somente. Se você crê, a roupa cresce junto contigo. Mas o pé não era 36? Trocou a sandália? Não, agora é 37. Aí tu fala, como é que é esse negócio? Deus. Porque quando a pedra de esquina está no lugar dela, ela desempenha o papel dela. Nós é que temos dificuldade de desempenhar o nosso, mas Ele não falha. O nosso Deus não falha, não dormita. E conhece todas as necessidades do nosso coração. E Ele prometeu que supriria. E com abundância, porque Ele faria infinitamente mais. Sabe, às vezes a gente vê gente entrar de cabeça em relacionamento por causa do rostinho bonito, do corpinho escultural. Esse menino é delícia. Nossa, a menina, Aí parte para dentro, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Coloca no centro do teu coração a pedra angular. E pede para Ele que seja feito conforme a sua vontade, como Jesus nos ensinou a orar. E aí você vai ver que o que o Senhor vai te conceder, você não se acha nem digno. Porque esse nosso Deus faz. Mas você não entendeu essa palavra não. É infinitamente. Depois que você esgota a sua capacidade de pensar, Ele diz, é além. Porque Ele é maravilhoso, irmãos. E eu sei que Ele tem suprido e que você tem vivido dias extraordinários. Então compartilha isso com os outros. Compartilha com as pessoas quem está no centro dessa estrutura, que se não tivesse, você já tinha ruído. Você já não tinha aguentado, você já não tinha suportado, você já tinha abandonado. Você já tinha chutado o pau da barraca, você já tinha abandonado o marido, abandonado a esposa, abandonado o filho, abandonado tudo. Mas porque Ele está ali, a estrutura não vai ruir. E por que eu disse para você que esses arcos romanos estão lá até hoje? Passado 2000 anos, enquanto os concretos no Brasil precisam de manutenção, o que foi feito lá continua secando até hoje. Pastor, como assim? Você sabe como é que é feita aquelas estruturas? Resíduo vulcânico. E sabe qual é o sal da mistura, a água da mistura? Salgada. Sabia disso, Carlos? Que o que faz aquele concreto estar lá 2000 anos de pé, não é o nosso aqui não, tu já viu? Você pega aqui, o cara fala, vou comprar um cimento Mauá, já viu? O sujeito quando quer tirar onda na obra dele, ele diz, cimento Mauá, hein? É, Naldinho chegou a puxar para trás ali, só compro esse. Eu vi, Naldinho. O cara gosta de tirar onda, né? Ah. E qual o tubo? Tubos e conexões Tigre. E a fita isolante? 3M. É? Como é que é a tua ferramenta? É Gedore que fala? Sua ferramenta Gedore. O que você tem em Makita? Depois eu vou pedir tudo 10% para esses caras, mas vamos embora. Por quê? Porque a gente quer tirar onda. E aí deixa eu explicar para você. Tu já viu quando lá começa o ferro expulsar o concreto? Aquela estrutura lá não tinha estrutura de aço, não tinha sido inventado ainda. Como é que pode? Feito dos resíduos vulcânicos e com água salinizada. E o processo de secagem é progressivo. Então, quanto mais o tempo passa, aquela estrutura vai ficando mais dura ainda e vai permanecendo de pé. Eu quero encerrar dizendo uma palavra para você. Continue se fortalecendo em Cristo, porque os dias vão passando e a sua fé está sendo aumentada. Eu queria convidar para estar comigo aqui o Ministério de Louvor. Eu queria convidar você que se sente um falido, um derrotado, que olha para a tua vida, que você já tinha que estar voando e continua vendo que você ainda continua estagnado.
que você fica procurando de todas as maneiras a resposta para essa vida que às vezes você está vivendo, seja na